E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre os números naturais e fracionários. Eu sei, talvez você não goste de falar sobre matemática, mas eu tenho certeza que você gosta de usar as tecnologias. Ou seja, por que não usar as tecnologias para nos auxiliar no aprendizado de matemática? É isso que faremos hoje. Usaremos alguns aplicativos para nos auxiliar no aprendizado dos números naturais e fracionários. Eu espero que você goste. Venha comigo. Vamos começar a nossa aula então. Números naturais e fracionários. Os números naturais descrevem quantidade em ordem ou medida, ou seja, a altura de uma pessoa, a velocidade de um carro, a distância entre duas árvores estão dentro de quantidade em ordem ou medida. Esses números são representados do zero até o infinito. Como podemos ver na imagem, o infinito tem o símbolo do infinito é um 8 deitado. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N, sendo todos números inteiros e positivos. Não teremos números negativos, nem fracionários e nem com vírgulas dentro desse conjunto. Você já brincou de par ou ímpar? Para brincar de par ou ímpar, você precisa saber qual número é par e qual número é ímpar, certo? Os números pares são todos aqueles que podem ser divididos por 2 e resultam em um número inteiro. Por exemplo, o 8 dividido por 2 resulta no 4. Ou seja, o 4 é um número inteiro, não tem vírgula nem fração e também não é negativo. O 8 que foi dividido por 2, então, é par. Se o resultado da divisão por 2 for um número decimal, que são números com vírgulas, então temos um número ímpar. O 3, por exemplo. O 3 será que é par ou será que é ímpar? Se a gente dividir o 3 por 2, vai dar o resultado de 1,5. O 1,5 ele é um número decimal, ou seja, o 3 será ímpar, porque ele não deu nenhum número inteiro, certo? Então, nós temos os números pares e os números ímpares. 0, 2, 4, 6 e 8 são os pares. 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Então, todos os números que terminarem com 0, 2, 4, 6 e 8 é par. E todos os números que terminarem com 1, 3, 5, 7 e 9 é ímpar. Por exemplo, o 44 ele termina com 4, então ele é um número par. O 25 termina com 5, então ele é um número ímpar. Operações com números naturais. A adição. Ao somar dois números naturais, teremos como resultado outro número natural, seguindo a regra A mais B igual a C. Professor, o que significa A mais B igual a C? O A vai ser um número, o B vai ser um número, e somando esses dois números vai resultar em outro número, que a gente colocou ali como letra C. Exemplo, João ganhou de seu pai R$ 3 e de sua mãe ganhou R$ 10. Quantos reais João ganhou ao todo? A gente faz a continha. 3 mais 10 dá 13. Isso foi o dinheiro que o João ganhou juntando do seu pai e da sua mãe. Também temos um nome para cada indivíduo dessa operação. Se a gente fazer 84 mais 17, vai dar o resultado de 101. Mas a gente quer saber o nome de cada indivíduo. Então, o 84 vai ser parcela, o 17 vai ser parcela e o resultado se chama soma ou total. Subtração. Ao subtrair, retiramos uma parte de outra e o restante será o valor encontrado. Resultado dessa operação. Seguindo a regra, A menos B igual a C. Lá, como na adição, o A, o B e o C, eles só estão no lugar de números, tá? O resultado da subtração nem sempre é um número natural, pois podem ser um número negativo. Os números naturais que estamos estudando são sempre positivos. Então, se em alguma operação nós tivermos um número negativo, não faz parte do nosso estudo, mas a gente sabe que existem os números negativos. Na subtração, a ordem dos números afeta o resultado, diferente da soma em que os números podem estar em qualquer ordem. 4 menos 1 dá 3. Número natural, não é negativo e nem tem vírgula nem fração. 1 menos 4 dá menos 3, que é um número não natural, porque ele é negativo, certo? Então, a primeira operação ali é a que a gente vai prestar mais atenção. 4 menos 1, que é igual a 3.
Pedrinho ganhou 10 carrinhos de brinquedo, porém perdeu 2 no parque. Com quantos carrinhos Pedrinho ficou? A gente faz a subtração. 10 menos 2 dá 8, ok? 8 carrinhos, então, que o Pedrinho ficou. Também temos nomes numa subtração para cada indivíduo. O primeiro se chama minuendo, o segundo subtraindo e o resultado vai ser resto ou diferença. Multiplicação. Assim como na adição, ao multiplicar dois números naturais, sempre teremos como resultado um número positivo, seguindo a regra A vezes B igual a C. 4 vezes 10 dá 40, ou podemos explicar essa operação como a soma de parcelas, onde somamos 4 vezes o número 10. 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 40, ou podemos fazer simplesmente 4 vezes 10 dá 40. A ordem dos números não altera o resultado na multiplicação. Exemplo, em uma escola há 8 salas de aula e em cada sala há 20 alunos. Quantos alunos há nessa escola? Para resolver esse problema, iremos multiplicar o número de salas de aula pelo número de alunos em cada sala. Então, nós temos 8 salas vezes 20 alunos, Então, a gente tem 160 alunos ao total na escola. Ok? Como anteriormente a gente vinha falando, cada indivíduo na operação tem um nome. Então, o primeiro indivíduo na operação de multiplicação é fator ou multiplicando, o segundo é fator ou multiplicador, e o resultado se chama produto. Divisão. Ao dividir, repartimos uma quantidade total em partes iguais. A divisão é inversa, ou seja, ao contrário da multiplicação, seguindo a regra. A dividido por B dá C. O resultado, o produto dessa divisão, poderá ser um número inteiro positivo, e assim um número natural. A divisão é dita exata quando não há sobras, quando não tem o resto. Dividindo 4 maçãs com 4 pessoas, cada pessoa fica com uma e não sobra nada, certo? Mas se dividirmos 4 maçãs entre 3 pessoas, cada pessoa ficará com uma maçã e ainda sobrará uma outra maçã, para que a divisão seja igual entre as pessoas, sem favorecer ninguém. Temos, assim, uma divisão com o resto. Ou seja, o nome de cada indivíduo na divisão se chama o que está sendo dividido é o dividendo, o que está dividindo o outro número é o divisor, o quociente é o resultado que a gente quer achar, e se sobrar alguma coisa que não for o zero, então a gente chama de resto. Mas pode acontecer de não sobrar nada também. E daí não tem o resto, só teria o dividendo, o divisor e o nosso resultado, que é o quociente. Lembrando que quando o dividendo for menor que o divisor, teremos quociente com vírgula, e isso não se encaixa no nosso estudo sobre os números naturais. Ou seja, quando o dividendo for menor que o divisor, nessa questão aqui, se o 4 tivesse no lugar do 84 e o 84 no lugar do 4, trocar os lados, ia dar um número com vírgula, e daí a gente não estuda essa parte. Na divisão, a ordem dos números afeta o resultado. Também não dividimos o zero, pois a divisão é indefinida ou impossível. Não tem como dividir uma coisa que você não tem, por exemplo, o zero você não tem. Não tem como dividir ele por alguma coisa ou alguma coisa por ele. Exemplo. Carmela comprou 32 chocolates e quer dividir entre seus 4 sobrinhos. Quantos chocolates cada sobrinho ganhará? A gente faz 32 dividido pelo 32 chocolates dividido pelo número desse sobrinho, tem 4 sobrinhos, então dá 8. Cada um vai receber 8 e a gente não vai ter o resto. Lembra que o zero ficou lá, não sobrou nada, então é o resto. Números fracionários são diferentes dos números naturais, pois não são inteiros, são definidos como um ou mais partes de um total. Se dividirmos algo em partes, cada parte será um número fracionário. Agora é um pouco diferente dos números naturais que a gente estava aprendendo. Aí está uma fração, tá? Num círculo, tá a parte pintada é a que representa a fração. Embaixo a gente tem o valor, por exemplo, 1/2, 2/4 e 3/6. Na fração, o número de cima se chama numerador. Pode ser qualquer número inteiro. E o número de baixo, que é o denominador ou quociente, deverá ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero?
como eu falei anteriormente, não tem como dividir nada por... Não tem como dividir o zero por uma coisa que você não tem. Você não tem, o zero é a mesma coisa que não ter. Por exemplo, não tem como dividir 1 por 0 ou 0 por 1. Simples. Então, em cima nós temos o numerador, temos o traço da fração, e embaixo o denominador ou quociente. Leitura de alguns números fracionários, aí quando você tem, por exemplo, 1 dividido por 8, então você tem 1/8. Quando você tem 1 dividido por 3, tem 1/3. 2 dividido por 11, 2/11, vamos dizer assim, ou se for 1 dividido por 11, fica 1/10, ou 1/11, ok? Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de frações. As frações próprias são frações em que o numerador é diferente de zero, tá? E menor que o denominador, representando um número menor que o inteiro. Por exemplo, quem que é o numerador? É o 3, tá? E o denominador é o 7. Então, nas frações próprias, o número de cima vai ser sempre menor que o número de baixo, vamos dizer assim. Nas frações impróprias, são frações em que o numerador é maior que o denominador, representando um número maior que o inteiro. Por exemplo, 10 e 6. O número de cima, agora ao contrário do anteriormente, é maior que o número de baixo. Então, é uma fração imprópria. Frações aparentes são frações onde o denominador é divisor do numerador. Ou seja, o 20 pode ser dividido por 5 e resultar em outro número. Não vai dar número com vírgula nem nada do tipo. Ou seja, são frações aparentes. Frações decimais são frações onde o denominador, o número de baixo, é múltiplo do número 10. Por exemplo, o 100, o 1000, o 10.000, todos esses são múltiplos do número 10, né? Então, é uma fração decimal. Frações decimais. Frações geratrizes são frações onde a divisão do numerador, o de cima, pelo denominador, que é o número de baixo, resulta em uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É quando você divide um número pelo outro e o resultado ele segue infinitamente um certo número. Por exemplo, aqui fica 0,4444 e vai ser 4 sempre. Você não vê o final dessa operação. Frações irredutíveis. Uma fração irredutível é alcançada dividindo os termos pelo máximo de divisores comum entre eles. Por exemplo, o 12 e o 15. O número comum para dividir os dois é o 3, ok? Então, a gente divide por 3 em cima e divide por 3 embaixo. 12 dividido por 3 vai dar 4 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, nós vamos ter 4 quintos. Não tem mais nenhum número que seja comum entre esses dois, entre o 4 e o 5. Entende? Então, não tem mais o que dividir. Então, ela se tornou uma fração irredutível, quando não tem mais o que dividir entre elas. Frações mistas são frações com uma parte inteira e uma parte fracionária. Ok? Podemos ver as duas pizzas inteiras e uma com 5/8. Na imagem anterior, se fizermos a divisão da primeira pizza, que é 8 dividido por 8, teremos 1. Mais a divisão da segunda pizza, que também é 8 dividido por 8, teremos mais 1, que somados dá 2. Então, nós temos duas pizzas inteiras. Se somarmos com a terceira pizza, temos 2 5/8. Tá? 2 inteiros e 5/8. Que são duas pizzas e 5/8 de outra. Frações equivalentes. São frações que, por aparência, parecem diferentes, porém representam a mesma parte do todo. Por exemplo, essas 3 pizzas. Uma é 4/8, outra é 2/4 e outra é 1/2. Mas na imagem elas representam a mesma parte da pizza. Entende? Então são frações equivalentes. No primeiro momento parece ser diferente, mas é tudo igual. Se dividirmos por 2 o numerador e o denominador das duas primeiras pizzas, temos 1/2, né? A 4/8 dividido por 2 e 2 dá 1/2. E se dividirmos a segunda pizza também, por 2 teremos 1/2, ou seja, são todas iguais, então. Tá? Operações com números fracionários. Na adição, quando os denominadores são iguais com o número de baixo, basta somar os numeradores e manter o denominador. Por exemplo, 10 nonos, mais 2 nonos, mais 1 nono, mais 3 nonos.
O número de baixo a gente mantém, que é o 9, e só somos de cima, que então no exemplo dá 16 nonos. Tá? Caso os denominadores sejam diferentes, usamos o método denominado mínimo múltiplo comum, MMC. Exemplo, nós temos 5 meios mais 2 terços. Nesse caso, a gente pega os números 2 e 3, que são os denominadores que estão embaixo. A gente coloca eles lado a lado e a gente tenta dividir, começando do mínimo para o máximo. Por exemplo, 2, 3 e 5, e assim por diante. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca o 2 e 3 um do lado do outro, e a gente vai começar a dividir eles pelo menor número possível, que no caso, o 0 e o 1 a gente exclui. A gente começa pelo 2. Então, a gente vai começar pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1, que vai o 1 embaixo. E 3 dividido por 2 a gente mantém. Tá? Então, o 2 dividiu primeiro. Depois, a gente percebe. Tem como dividir por 2 para dar um número inteiro no final? Não. Então, qual que é o próximo número depois do 2? É o 3. Então, a gente vai dividir. O 1 a gente mantém, que já dividiu todo ele. E a gente vai dividir 3 por 3, que dá 1. Então, quando a gente tem no final 1, 1, 1, a divisão acabou. E daí, como 2 e 3 dividem os dois números, a gente multiplica eles, achando um novo denominador, que é o 6. Depois, pegamos cada denominador anterior e dividimos por 6 e multiplicamos pelo numerador. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai pegar o 6, tá? Vamos fazer 6 dividido por 2, vai dar 3, vezes o número de 5, que é 5. Está entre parênteses aqui, então, 3 vezes 5. Depois, a gente soma, mais 6 dividido por 3 vai dar 2, a gente coloca entre parênteses, vezes o número de cima, que dá 2. Então, a gente vai fazer as operações de multiplicação dos números. 3 vezes 5 dá 15, mais 2 vezes 2, que dá 4, e eles estão sobre o mesmo denominador, que agora é o denominador para todos eles, que é o 6. Então, isso vai dar 19 sextos, ou 19 sobre 6. Aí a gente tem outro exemplo, que é de mínimo múltiplo comum, que é 8 e 6. Começa dividindo por 2, que vai dar 4 e 13. O 4 dá para ser dividido por 2, divide de novo. Dá 2 e 13, e o 3 vai mantendo. Quando não dá para dividir por 2, tu vai mantendo aquele número. Tá? Depois a gente ainda divide novamente esse 2 por 2, que vai dar 1. Note que tem 1 ali. E acabou a parte que o 2 divide. Agora tem que achar um número que divida o 3, que é o próprio 3. Então você baixa 1 e divide 3 por 3, que vai dar 1. No final temos 1 e 1. Então acabou. Agora a gente multiplica a parte direita da imagem. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, ok, dá 8. E 8 vezes o 3 que está lá no final vai dar 24. Então, esse é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Subtração. Quando os denominadores são iguais, basta subtrair os numeradores e manter os denominadores. É que nem na soma, a gente deixa igual o número de baixo e só faz a operação de subtração. Um menos o outro em cima. Nessa questão vai dar 4 nonos. Caso os denominadores sejam diferentes, usamos o método denominado mínimo múltiplo comum. Usando a mesma condição da adição e o exemplo anterior, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que vai dar 6, só que a única diferença é que antes era mais, agora é menos. Então, no exemplo, vai dar 11 sextos. Multiplicação. Na multiplicação de frações, basta multiplicar os numeradores entre si e depois multiplicar os denominadores entre si. O que é que nós vamos fazer, então? 5 terços vezes 4 sétimos. Primeiro, a gente vai multiplicar os numeradores, que são de cima. 5 vezes 4 dá 20. Depois, a gente vai multiplicar os denominadores, que é o número de baixo. Então, 3 vezes 7 dá 21. E nós ficamos com 20 sobre 21, ok? Ou 20 21avos. Na divisão de frações, precisa-se multiplicar a fração pela inversa da segunda. Ou seja, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 5 terços dividido por 4 sétimos. A gente mantém os 5 terços e inverte o 4 sétimos, que fica 7 quartos. E daí a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 7, 35, e 3 vezes 4, 12. Então, 35 sobre 12, ok? Então, sempre lembra, na divisão a gente mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica.
Vamos continuar a nossa aula então, agora usando os aplicativos. Qualquer um pode baixar esses aplicativos no Play Store do celular. Eu vou entrar no Match Games, que é um aplicativo bem interessante. Vou escolher um jogador. Há uma gama de opções para você tentar usar. Eu vou ir na calculadora. Vai começar o jogo, está contando, tem 7 segundos para responder cada um. 10 menos 5 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Agora eu vou errar. 2 vezes 8 eu vou colocar 3. Vai acabar o tempo, certo? Time's up. Então acabou o tempo. Vai dar o resultado da operação que eu não fiz, que eu não consegui. E daí essa é a calculadora nesse aplicativo. Também temos os pares matemáticos. Eu particularmente gostei muito dentro desse aplicativo, achei muito interessante os pares matemáticos. Por exemplo, vai ter alguma operação, 16 dividido por 2 dá 8. E eu achei o 8 aqui, bem no cantinho embaixo. Então, eu vou juntar com ele e simplesmente some. É isso que você tem que acertar. 28 menos 25 dá 3 e eu junto com o par 3 ali. E assim você vai indo até tentar sempre resolver antes do tempo acabar, que o tempo está passando lá em cima na tela. Esse é um dos aplicativos. Agora nós vamos para o Rei da Matemática. Você vai entrar aqui, vai ter o seu avatar. Essa é a versão grátis, eu também tenho a paga se você quiser usar. Esse é o meu avatar, nível agricultor. Vou jogar ali, você escolhe um livro que você quer jogar, eu vou na adição, no capítulo 2, certo? A soma de 2 mais 3 dá 5, eu acertei. Agora, caso eu erre a operação, aquelas estrelinhas no canto superior à direita, uma delas vai sumir a cada vez que você erra. Vou colocar 6, eu errei, sumiu lá a estrelinha, certo? Eu vou sair aqui, ok? E é isso aí, você vai evoluindo o seu avatar. Aqui está o próximo nível do meu avatar, está quase carregado, é só eu jogar mais um pouco. Vamos para o aplicativo Matemática. Ele tem categorias de adição, subtração, multiplicação, divisão, todas essas 4 categorias juntas, exponenciação e raiz quadrada que a gente ainda não viu na nossa aula. A adição, 6 mais 4 dá 20. Ela está passando o tempo lá em segundos. Eu vou clicar no 20 e fica verde o quadradinho que eu acerto. 9 mais 13. Caso eu erre, você vai ver que vai ficar vermelho o quadrinho. Eu vou colocar 20. E o quadro fica vermelho que eu errei e a resposta aparece em verdinho. Tem tantas outras operações para você fazer, eu não vou fazer aqui, mas você pode fazer em casa. É isso aí, esse aplicativo. Agora eu vou no Jogos de Matemática, que é um aplicativo semelhante ao anterior. Eu vou em Adições, 2 números de 1 a 9. Vai passar o tempo lá com o reloginho, 120 segundos, certo? 9 mais 7 dá 16, eu acertei, então o quadrinho ficou verde. Agora 9 mais 13 eu vou errar, eu vou colocar 11. Ficou vermelho o quadrinho e o que está certo fica verde. É bem semelhante ao aplicativo anterior, tá? Agora nós vamos começar a trabalhar os números fracionários, então nós vamos usar o aplicativo Calculadora Fração. Esse aplicativo é muito interessante porque no lado direito da tela você tem o numerador e o denominador, bem como nas frações. Então, eu vou usar 1 sétimo, tá? Mais 5 sétimos e vou procurar a resposta aqui, dá 6 sétimos, como a gente aprendeu a fazer a soma de frações. Verifique que na parte direita superior da tela aparece o número com vírgula. Então, 6 dividido por 7 dá 0,857 e assim você segue. Então, você, além de ter a fração como resultado, você tem um número decimal. O número decimal, lembrando que é um número com vírgula, certo? Vou sair do aplicativo. Vamos para outro aplicativo, que é Matemática Frações. Aí, na Matemática Frações, temos calculadora, simplificar, paradecimal, comparar, frações múltiplas, denominador comum e treinador. Então, eu vou na calculadora. Vou escolher uma fração, 1. Você tem que usar essa barrinha que tem no teclado, tá? 1 sobre 2 e 1 sobre 5.
e eu vou colocar a soma. Então fica 7 sobre 10. Tá? Vou em simplificar. Você escolhe uma fração, vou colocar 2/8 e vou simplificar. Dividiu por 2 em cima e dividiu por 2 embaixo, fica 1/4. Ok? Para decimal, eu vou colocar 1 sobre 4 e vou converter para decimal, que é número com vírgula. Então, 1 dividido por 4 dá 0,25. Vou voltar, vamos comparar frações, que é bem importante. 1 sobre 7 e 2 sobre 8. Qual que é maior? Vou em comparar e eu vejo que quando aquele V deitado está virado para o lado, que significa que aquele número é maior, certo? Então, se o Vzinho está virado para o lado, onde está aquela boquinha aberta, então o número é maior. Então, 1/7 é menor que 2/8. O 2/8 é maior, porque o V está naquela direção do 2/8. Agora eu vou no denominador comum, que é sempre bem difícil. Eu vou colocar 1/5. Aqui nessa fração eu vou colocar 2/3. Então nós temos que achar qual que é o denominador comum entre 5 e 3. Vai calcular e vai ser 15, tá? Então, veja ali que tem 3 sobre 15 e 10 sobre 15. Então, o MMC que a gente fez entre 3 e 5 é 15, certo? Agora eu vou sair do aplicativo. Certo? Vamos para simplificar frações. Você vai ver aí na tela o simplificar frações. Eu vou ir no aplicativo. Então, 1/4 mais 2/4. A gente sabe já sozinhos, antes na nossa aula, que 1/4 mais 2/4, quando você tem no denominador dois números iguais, você mantém. O próprio aplicativo já manteve, certo? Então, 1 mais 2 é 3. 3 sobre 4 eu vou submeter e a minha resposta vai estar certa. Tem muitas outras coisas para fazer, tem como elevar o nível, coisas desse tipo. Certo? Eu vou sair do aplicativo. Vamos voltar. Agora eu vou ir no aplicativo Representação por Frações. Eu vou clicar ali. Certo? Vai carregar o aplicativo. Vamos esperar ele carregar. Eu vou ir no 1 e vai ter uma questão para mim fazer. Escreva uma fração que represente a parte do todo pintada na figura. Então, o todo seria 1, 2, 3, 4 quadradinhos completos e aqueles outros pedacinhos, a cada dois pedacinhos forma um quadrado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, então nós temos 2 quadradinhos, com mais 4 do meio, são 6. Então, ao todo, temos 6 quadradinhos. E pintados nós temos 4 ao total. 4, nós temos 4 quadradinhos pintados. Então, vamos verificar. Acertamos, ok? Agora nós vamos fazer o inverso. Nós temos que pintar, certo? Então, pinte na figura uma parte do todo representada pela seguinte fração. Então, tem 10 carrinhos e nós temos que pintar 4, certo? Então, vamos verificar e acertamos. E ainda aqui do lado tem os problemas, que eu não vou fazer agora, mas é basicamente isso o aplicativo, certo? E é isso aí. Essa foi a nossa aula sobre os aplicativos. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham relembrado alguma coisa e até mesmo aprendido, certo? Deixa seu like, comenta, compartilha. Eu agradeço vocês terem ficado até o final. E é isso aí. Até a próxima, galera.